Oi, meninas e meninos! Para quem não me conhece, meu nome é Marina, tá bom? Já peço que vocês se inscrevam no meu canal, tá? Deixa um likezinho aí pra gente, pra tá ajudando a gente, compartilhe com a família. Assista meus vídeos anteriores pra gente se conhecer melhor. Gente, seguinte, hoje Deus tocou no meu coração que eu deveria gravar esse vídeo que não tem nada a ver com meus temas anteriores, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês o que eu já vivi para ver se ajuda alguém, tá? Alguma amiga minha, que a maioria que tem aqui são minhas amigas e eu conheço a trajetória delas. Gente, seguinte, eu quero falar de relacionamento hoje, tá? Não sou uma expert em relacionamento não, mas já tive vários. Gente, então vamos lá. Seguinte, hoje eu tenho 35 anos, né? Então eu já passei por um bocado de coisas, um bocado de homens, relacionamentos frustrados aí, de todas as formas. Tanto eu frustrava as pessoas, quanto as pessoas me frustravam, né? Então, era uma troca. Gente, seguinte, depois de muito tempo, né? Muito tempo, que hoje eu tenho consciência de tudo que aconteceu, tudo que me afetou, tudo que me fez feliz, tudo que não me fez feliz. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência sobre isso. Né? Até porque eu tô vendo muitas amigas minhas sofrendo com o que eu já sofri, né? Porque eu já tenho 35 anos, mas eu tenho uma longa história. E, gente, assim, vocês me desculpem, não tô me intrometendo na vida de ninguém, tá? Eu só quero compartilhar pra ver se faz sentido pra alguém. Gente, vamos lá. Eu vim de uma família muito simples, sabe? Lá do interior do Paraná, com pais complicado, com meu pai super complicado, alcoólatra, fumante, infiel, tá? Não tô aqui pra denegrir meu pai, mas infelizmente é esse o perfil dele, né? Alcoólatra, infiel, agressivo, né? Todas as qualidades, as más qualidades de uma pessoa, o meu pai, infelizmente, ele tem. Eu acho que ele tem ainda porque eu não tenho muito contato com meu pai, sabe? Mas eu acredito que ele tem. Então, assim, eu lembro de coisas assim que me marcaram muito, tá? E eu quero dizer pra vocês que essas coisas que marcam a gente é o que a gente vai levar pra vida. Hoje eu tenho consciência disso. Eu lembro do meu pai muito agressor com a minha mãe, sabe? Infiel. Eu lembro, tem um episódio que eu lembro assim que me dói, que me marca muito, que foi uma vez que meu pai chegou bêbado, né? Não lembro o motivo, acho que eu teria uns 4 anos por aí. Eu tô só contando essa história pra chegar até a mim e pra ver se eu consigo atingir alguém. Então, meu pai chegou alcoolizado, como sempre, né? Brigando com a minha mãe, não sei o motivo, não me lembro, eu era muito pequena, eu só lembro dessa parte, né? Desse episódio que aconteceu. Então, ele chegou bêbado, brigando com a minha mãe, e de repente ele pegou uma faca, né? Eu só lembro da parte da faca. Eu era um pouquinho maior que que minha filha tem 2 anos e 3 meses. E eu lembro que eu entrei na frente do meu pai, da frente da minha mãe, pra ele não esfaquear minha mãe. Porque eu tinha a nítida certeza que ele mataria minha mãe naquele momento, né? É uma coisa horrível, uma coisa que eu lembro assim que, gente, é horrível de pensar que um ser humano tem coragem de fazer isso com o outro, né? Então ele ia matar minha mãe naquele momento, eu entrei na frente, criança pequena, sem entender nada. Então, gente, depois de algum tempo, né, minha mãe teve outros relacionamentos frustrados, né? E eu sempre vendo aquilo na minha casa, brigas, discussões, coisas erradas. E eu me tornei uma pessoa também briguenta, agressiva, descontrolada, né? Porque eu vivi nesse ambiente, né? Só que hoje eu tenho consciência que o meu pai e minha mãe fizeram o que eles puderam fazer, o que eles puderam fazer no momento, é o que eles tinham pra fazer, né? Eles não tinham outras coisas, eram o melhor. Por mais que meu pai era agressivo, né? Que meu pai era um alcoólatra, é o que ele podia fazer no momento. É dele, entendeu? É da pessoa, né? Eu lembro que meu pai também teve um amante, quando minha mãe descobriu, ele já tinha 3 filhos com a minha mãe, com outra mulher, né? Assim, uma vida muito sofrida, muito sofrida. A gente sofreu muito na mão do meu pai, né? Por mais que eu era pequena, eu lembro dessas coisas. Minha mãe sofreu muito, mas graças a Deus minha mãe conseguiu sair desse relacionamento, não sei como, não lembro. Eu tinha uns 7 anos mais ou menos. E aí ela entrou em outros relacionamentos também, que era mais ou menos do mesmo tipo. Então, gente, seguinte, ela saía de um relacionamento frustrado e ela entrava em outro igual ou pior.
né? Ela saía de um homem agressivo, infiel, e ela entrava em outro relacionamento com um homem agressivo e fiel, porque era um ciclo, né? Ela sempre estava procurando no próximo o anterior, né, gente? Hoje eu tenho consciência, hoje eu sei disso, né? Só que minha mãe, ela fazia o melhor, ela também não tinha consciência. Acho que ainda hoje ela não tem consciência disso, né? Talvez porque ela tenha tido um pai ausente, né? Um pai que talvez era agressivo, não sei muito bem da história do meu avô, né? Porque quando eu nasci já era falecido. Então, eu não conheço muito a história deles, da família, assim, entre si. Só sei que minha mãe foi criada pelas irmãs, né? Que ela não teve pai nem mãe, essas coisas. Então, minha mãe veio num ciclo, assim, de muita carência de família, de marido, eu acho, assim, sabe? E o que acontece? Eu vendo todas essas coisas dentro de casa, eu procurei os relacionamentos eram exatamente iguais da minha mãe. Exatamente, sem tirar e sem pôr, até pior. Porque eu sempre estava procurando homens parecidos com o meu pai. Inconscientemente, isso inconsciente, né? Não era o que eu gostaria. Quem vai querer um homem que te agride, que é infiel, que bate em você, que te xinga, te humilha, te maltrata, te oprime de todas as formas que você imaginar, que era isso que meu pai fazia. E o que eu fiz? Comecei a procurar relacionamentos. Quando eu cheguei a uma certa idade, né? Que meu relacionamento sério mesmo eu tive com 16 anos, né? Que eu casei por 6 anos. Fui casada, com 16 anos eu casei. Isso, né? Aquela agonia de adolescente, fui lá e casei, né? E assim, eu, por viver num ambiente agressivo, por um bom tempo eu achava que era eu que tornava as pessoas agressivas. Eu era agressiva, então eu falava, né? Porque eu vivia aquilo. Então, assim, aí as pessoas conviviam comigo, a pessoa se tornava agressiva. E eu acreditava nisso, que era eu que tornava a pessoa. Então, eu me culpava por ser humilhada, eu me culpava por ser agredida, às vezes, né? Achando que era eu que transformava aquilo, mas não. Eu procurava as pessoas que eram parecidas com meu pai. E isso foi, né, pendurando por muito tempo, por muitos anos, né? Hoje eu tenho 35 anos e eu nunca tive um relacionamento saudável, né? E algumas vezes arrumei algumas pessoas que eram pessoas boas, né? Porque eu não tô generalizando que todos os homens, maridos são assim. Arrumei sim algumas pessoas boas, mas eu não conseguia mudar meu jeito de agressiva. Eu não conseguia ter um diálogo. Eu queria ser agressiva de alguma forma. Se a pessoa falar alguma coisa, eu já ia pra cima pra bater nela e ela me bater, entende? É uma coisa muito louca, assim, da cabeça, da memória da gente. Isso são memórias, são crenças que a gente tem. Então, por muito tempo, eu fui procurando relacionamentos, fui me envolvendo com pessoas que não tinha nada a ver comigo, com o meu jeito de pensar, com a minha vida, né? Fui traída, fui humilhada, fui xingada, todas as agressões psicológicas que vocês podem imaginar, eu sofri, né? Menos a sexual, graças a Deus, mas as outras eu sofri. Mas porque eu procurei aquilo. Eu procurava um relacionamento. O que eu achava que eu merecia era aquilo, né? Porque minha mãe merecia aquilo. Quem sou eu, né? Pra merecer algo melhor. Então, no meu inconsciente era isso, que eu achava que eu merecia um homem agressivo, um homem abusador, né? E isso foi vindo, né? Até a vida adulta, é 1, é 2, é 3, é 4 relacionamentos, são vários, né? Procurando o amor de conto de fadas, né? Que realmente não existe. Eu acredito que não existe, né? Se vocês acreditam, tudo bem. Cada um tem sua maneira de pensar. Procurando aquele amor que não existe. É um amor que só tá em mim, né? Que hoje eu sei que eu tenho, que é o amor próprio. Então, meninas, o que eu quero dizer pra vocês com isso? Que vocês que estão passando por essa situação, que eu vejo algumas amigas minhas sofrendo em relacionamento. E eu hoje, com 35 anos, depois que eu já passei por aquilo, eu não tive uma pessoa pra falar, Marina, sai disso. Nem minha mãe conseguia fazer isso por mim, de falar, sai disso. Ela falava, sai disso, mas assim, ela não sabia me explicar o porquê. Até eu me perco também, não consigo explicar muito pra vocês. Eu sinto e sei, mas não consigo passar, talvez, com palavras, assim, exatas, de uma forma simples pra vocês entenderem. Mas, espero que vocês entendam. Eu não tinha uma pessoa pra falar, Marina, é isso só tá acontecendo com você por isso. Talvez naquela época você tivesse uma psicóloga, uma terapeuta, eu teria entendido, não teria passado, não teria demorado tanto tempo pra entender que o problema estava em mim, né? E aí o seguinte, não só em mim, mas nas pessoas também, né?
nas pessoas que eu arrumava, que elas já eram daquela forma, né? Não tinha como eu mudar, né? Aquela maneira que a mulher tem de ser a mãe, vai mudar o cara. Gente, não vai mudar, tá? A gente só muda quando quer. Até pra mim mudar foi muito difícil, eu ainda tô batalhando pra isso. Então, gente, eu vejo amigas minhas passando por cada situação que eu tenho vontade de pegar assim, ó, chacoalhar a cabeça dela de raiva. Gente, às vezes eu falo, ai, você tá se intrometendo na vida. Eu não tô me intrometendo, é porque eu já passei por isso, gente. Que situação você se submeter a um cara que tá te diminuindo, um cara que tá regredindo você, que tá te oprimindo de todas as maneiras, que você vai sair dali só o caco. Eu já saí de relacionamento assim que... Gente, tipo assim, o último fôlego de vida, sabe? Tipo assim, eu tinha que sair. Eu saía ou era a morte. Ponto. Então, aí, eu comecei a ver as coisas assim, eu falei, gente, eu vou gravar esse vídeo pra minhas amigas entenderem mais ou menos o que eu já passei, pra elas não passarem por isso, porque... Pra não chegar ao patamar de você ter que fazer terapia, e você tem que procurar ajuda psicológica por tudo isso. O que eu quero dizer pra vocês, meninas, não deixem homens, relacionamento, amizade, essas coisas denegrir vocês, sabe? Acabar com o psicológico de vocês, tá? Tenha amor próprio, sabe? Faz as suas coisas, vai pra cima, não deixa ninguém diminuir vocês, gente. Que vida que é essa? Se você aceita uma traição a primeira vez, a pessoa vai estar sempre traindo. Eu não tô falando que eu nunca fui traída, já fui traída, tá? É uma coisa que eu não aceito, é traição, mas tudo bem se a outra pessoa aceita, né? Eu não tô julgando, cada um sabe aonde que seu calo aperta, mas, gente, traição não é uma coisa normal, não vamos normalizar isso, tá? Traição não é algo normal, não é algo que vai te fazer bem, sabe? Você vai ficar abalada por muito, muito tempo. Gente, quem trai uma vez, dificilmente ele não vai trair novamente. Sabe? Eu já passei por isso. Eu fico indignada, cara, de ver certas coisas, sabe? Eu fico indignada de algumas amigas me falar, o cara fala bem assim pra mim, ai, você tá feia, você tá gorda. Eu já ouvi isso, eu já ouvi falando, a pessoa já falou, olhou na minha cara e falou assim, eu não gosto mais de você, não sei nem o que você tá fazendo aqui. Gente, isso é um tapa na sua cara. Tá? Isso é um tapa na sua cara, sabe? O cara que usa senha no celular, o cara que é casado e usa senha, que ele quer ter uma privacidade que homem casado não tem. Gente, essa é a minha opinião e vai ser sempre, tá? Porque eu já passei por muita coisa que hoje eu não aceito. E não vou aceitar nunca, sabe? Tem que... Acho que não existe esse amor pelo outro que faz você aceitar essas coisas. Sabe? Então, assim, gente, tem amigas minhas que a gente não pode conversar, porque o marido, se ele vê a gente conversar, já fala que tá fazendo fofoca, que vai estar falando de macho, que vai estar falando do passado. E daí, cara? Qual que é o problema da gente ser amiga e sentar ali e conversar? Tipo assim, ter uma conversa individual, mais distante? Não, tem amiga que você tá perto do cara, assim, você não pode falar, você não pode respirar, né? Que coisa chata você ser mandada pelos outros, sabe? Que não tem amor próprio. Ô, mulher! Se decide, sabe, gente? Eu já passei por isso, que é tão... Isso aí vai magoando você, vai te deixando depressiva, ansiosa, tá? Relacionamento é uma troca de tudo na vida, sabe? Então, você não pode deixar o outro subir em cima de você, sabe? Acabar com a sua autoestima. Eu vejo amigas minhas assim com a autoestima lá embaixo. O cara não tem coragem de fazer um elogio, sabe? A mulher tá ali se esforçando. Faz almoço, faz janta, faz café, mima o cara não tem coragem de trazer uma florzinha, um bombom. Gente, isso aconteceu comigo. Hoje eu não aceito, doa a quem doer. Prefiro que doa no outro do que doa em mim. Pronto. É isso que eu penso. Então, gente, meninas, a gente é maravilhosa, a gente... Sabe, eu não gosto de usar o termo guerreira, porque guerreira é a Xena, né? Mas a gente é autossuficiente, entendeu? A gente tem que ter amor próprio, a gente tem que se valorizar, se arrumar pra gente, gostar da gente,
sabe? A gente é tão independente, a mulher é tão independente hoje em dia, por que que você tem que ser dependente de um homem? Você tem que ter um homem do seu lado para você ser a mulher, para você ser a esposa, se casar. Você só é a mulher se você for casada, mas você tá do lado de um bosta. Você tá do lado de um merda, de um cara que te inferioriza o tempo todo, que faz você sentir uma merda, que você vai nos lugares com ele e ele olha para as outras mulheres na sua cara, que ele mexe com as outras mulheres na sua frente. E aí? E você? Você é nada. Você é ninguém, então. Né, gente? Pelo amor de Deus. Minhas amigas que estão passando por isso, que eu vejo, né? Que elas me falam. Eu não me intrometo na vida dos outros, gente, sabe? Eu já passei por muita coisa, mas eu não me intrometo na vida dos outros, não. Elas me falam, entendeu? E eu tento, da melhor forma, falar, gente, não é assim. Faz isso, porque se eu tivesse feito isso, eu não tinha passado por isso. Dou conselho, mas aí quando eu vejo que a pessoa não quer também, né? Então sofre, passa pelo que eu passei, fica fazendo terapia, fica loqueando, louca da cabeça. Por quê? Porque você deixa as pessoas pisar em você. Não tô falando só de marido, não. Tô falando do universo geral. Qualquer pessoa que venha pisar em você, não deixa. Não deixa, porque isso vai te fazer mal. Ou você se afasta da pessoa, ou você fala assim, ó, fulano, eu não gostei disso que você falou pra mim, e pronto. Tá? Eu não engulo nada calada. Veio falar pra mim é papum. Porque antes eu engolia. Eu ia aguentando tudo aquilo, eu era bobona, bobinha, sabe? A bobinha. Ai, eu odeio ser bobinha, não gosto de ser bobinha. Sabe, gente? Eu já fui muito bobinha de engolir, de não acreditar no que os outros me falavam, acreditar em mentiras, em falsidade. Então, hoje, falou é papum. Falou eu não gostei é papum. Vai me xingar, eu vou xingar de volta. Eu vou me oprimir por causa dos outros? Jamais. Então, gente, não deixa marido, não deixa fulano de tal subir em cima de você. As pessoas acham que eu sou irônica, que eu sou chata, insuportável. Eu sou. Eu sou porque só eu sei que se eu aguentar, o que eu vou passar depois. Tá? Agora, se a pessoa vem com você, ó, fulano, faz isso, tranquilamente, tudo bem. Agora, quando ela vem com crítica, né, vem falar de uma forma assim, ai, uma crítica construtiva. Não é. Não tem crítica construtiva, não. Tá? A pessoa tá querendo te rebaixar mesmo, é isso. Então, gente, meninas, por favor, se cuidem, tá? Quando eu fui casada a primeira vez, eu fiquei só o palito. Só o palito. Eu tinha 16 anos, eu parecia que tinha 50. Por quê? Porque eu não me cuidava, eu não tinha autoestima, eu não tinha força pra sair daquele relacionamento. Gente, era surreal o que eu passava e eu não tinha forças pra sair daquilo. Eu tinha 16 anos, eu era uma adolescente. E olha o que eu passei, 6 anos sendo humilhada, 6 anos sendo pisada, igual um tapete. E eu deixava. E eu fico pensando, graças a Deus que a gente evolui, né? Que a gente fica mais velha, né? Talvez eu tinha que passar por aquilo pra ser quem eu sou hoje, né? Eu tinha que passar aquele relacionamento, aquilo, pra talvez eu ter a experiência que eu tenho hoje. Porque de alguns anos pra cá, realmente eu não deixo ninguém pisar em mim. Eu não deixo o homem falar mais alto que eu não deixo o homem... Se ele me trair, ele pode até me trair. Se eu não ficar sabendo, ótimo. Ele vai continuar me traindo, né? Mas se eu souber, eu, Marina, não perdoo traição. Porque quem trai uma vez, vai trair de novo. Dói, dói. Se você aceita... Problema seu, a vida é sua, vai continuar vivendo com o cara, a sua autoestima vai caindo, automaticamente você vai perder o seu valor, a vontade de se cuidar, a vontade de fazer novas coisas, de conhecer outras coisas, outras pessoas, outros ambientes, sabe? Isso vai acontecer com você. Você vai chegar numa certa idade, você fala, putz, o que eu fiz na minha vida, né? Então, meninas, sejam autossuficientes, se amem, se cuidem por vocês. Não deixa homem, não deixa ninguém abalar seu psicológico, porque senão depois é difícil de voltar, hein? Falo por experiência própria. Depois, para você reprogramar todo esse sentimento que aconteceu com você lá do passado, vai ser difícil. Eu não sou psicóloga, bem longe de ser isso. Eu sou, no mínimo, louca mesmo. Tá? Mas é isso que eu quero dizer pra vocês, gente, por experiência própria. Não deixa homem pisar em você, não deixa ninguém pisar em você, porque senão você vai se tornar uma pessoa frustrada, de baixa autoestima, sabe?
Assim, você olha pra pessoa, a pessoa tá morta. A cara dela tá assim, caída, né? É chato, mas eu vim gravar porque eu senti que eu tinha que falar isso. Porque eu passei por muito relacionamento abusivo. Eu sei do que eu tô falando. Isso aqui é um pequeno perto do que acontece comigo. E é isso, gente. Minha mãe tava me ligando aqui. Espero que vocês... Que ajude de alguma forma o que eu tô falando, né? Por experiência, tá bom? E venho com mais. Tá bom? Se inscreve no canal. Beijos.